musiquinha para o povo dar. Já está. Posso ligar? Microfonia. Oi. Também está a ver para lá para me ensinar. É próximo. Epá, nós temos uma coisa. Olha que Mas Deus. eu tenho medo de ligar. Já está. Mira. Atenção aqui. Muito bom dia. Bom dia para cada um de vós. Bom dia também para todos aqueles que nos estão a ouvir através da transmissão via Facebook. Bom dia a todos e a todas. Este é o dia do Senhor, como todos os outros, mas este é o dia em que vimos à casa do Senhor para o adorar. Este é o dia em que comemoramos a cada domingo a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos então a esta Escola Bíblica Dominical. Eu gostava que o nosso irmão Amauri nos dirigisse uma palavra de oração. Vamos orar, iniciando assim os trabalhos desta manhã. Oremos. Senhor, meu Deus e amado Pai, graças a Deus amado, nós damos ao Senhor por termos a oportunidade e a honra, Senhor Deus, de estar presente aqui, estar meditando na Tua palavra, Senhor Deus. Agradecemos pela liberdade que temos, ó Pai, de professar, Senhor Deus, na nossa frente. Agradecemos, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em cada um de nós. Pedimos, Senhor Deus, que esteja abençoando a programação de hoje, nosso culto, nossa escola dominical, mensagens serão ministradas, Senhor Deus, o louvor. E peço ao Senhor que esteja também, ó Pai eterno, com os nossos irmãos que estão em suas casas neste momento, ó Pai, assistindo este culto. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre os nossos irmãos que porventura estejam trabalhando neste momento, ó Pai, e sendo assim possibilitados de estar acompanhando, bem como os irmãos que estão enfermos. Ó Pai eterno, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo. Sabemos que tudo, Senhor Deus, que passa em nossas vidas é do conhecimento, é da permissão do Senhor. Peço perdão, ó Pai, pelos meus pecados, pelas falhas que cometo. E o Senhor é um Deus misericordioso, ó Pai, que pode nos perdoar. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Então, estamos com algum frio. Esta semana foi de muito frio, mas vamos procurar aquecer com aquilo que Deus tem para nos dizer nesta manhã. Estamos a estudar o livro de Isaías e, portanto, sem mais espera, eu peço que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías e vamos para o capítulo 23. Isaías, capítulo 23. Qual é o título da lição de hoje? Hoje estaremos a abordar um título subordinado ao tema Deus reina. Deus reina. Este é o título que nos vai orientar ao longo desta manhã, dia 6 de dezembro de 2020. O tema que nos propomos desenvolver ao longo desta manhã é o seguinte: Deus controla a ascensão e a queda das nações e dos poderes. Deus controla a ascensão e a queda das nações e dos poderes. E estaremos, então, a abordar o capítulo 23. Na próxima semana vamos estudar o título Deus salva e avançaremos um pouco para o capítulo 25 de Isaías. Agora, se estarão recordados com aquele esboço que procurámos transmitir logo na lição 0, na lição que serviu um pouco de introdução a tudo o que iríamos falar ao longo destes 3 meses, recordar-se-ão que preferimos estudar o livro de Isaías obedecendo àquele esboço. Uma nota, os irmãos que estão em casa, os amigos que estão em casa a ver esta transmissão, vamos tentar que seja o mais clara possível a informação que está projetada. Obviamente que os irmãos e os amigos que estão aqui podem ler melhor a informação que está nesta apresentação. A explicação é que, uma vez mais, por causa da pandemia, por causa da contingência a que estamos submetidos, os nossos irmãos João Carlos e Davi, uma vez mais,
não por vontade deles, mas porque não é possível em termos legais, não podem estar connosco, portanto não temos a possibilidade de que lá em casa a informação seja tão visível como para aqueles que estão aqui. Ainda assim, esperamos que consigam visualizar algo do que está apresentado naquele slide. Reparem que o capítulo 23 pertence ao terceiro grupo de temas que estamos a estudar, ou seja, estamos a estudar uma lição subordinada àquela lógica do julgamento vindouro sobre as nações. Julgamento vindouro sobre as nações. Isaías, que viveu 700 e alguns anos antes de Cristo, projetou a sua mensagem para um futuro que, numa primeira leitura, era um futuro próximo, ou seja, tinha a ver com o contexto que se estava a viver no povo de Israel. Lembrar-se-ão com certeza, e vou passar 2 slides à frente, lembrar-se-ão com certeza que este é o contexto presencial, físico, do momento que Isaías estava a viver. Ele estava a pregar para um povo que estava dividido, mas que estava a viver a deportação 721 a.C., a deportação por causa da invasão do Império Assírio. Então, temos dito que quando Isaías fala, numa primeira leitura, numa primeira camada, fala exatamente para esta situação. O Reino do Norte está a viver a deportação e em breve o mesmo acontecerá a Judá se o povo não se converter, se não arrepiar caminho. Esta é a primeira leitura que temos do livro de Isaías. Mas Isaías fala também de um tempo futuro. E neste caso, este tempo, esta primeira leitura, esta primeira camada de profecia, digamos assim, já se cumpriu e nós sabemos que tudo foi cumprido da forma como Isaías profetizou, exatamente porque Isaías estava a falar em nome de Deus. Ele era um profeta e um profeta falava em nome de Deus. Aliás, se bem se recordam, a marca de um profeta era exatamente essa. Quando se cumpria efetivamente aquilo que o profeta estava a dizer, isso significava que aquele era um profeta de Deus. Quando não se cumpria aquilo que um profeta estava a dizer, significava que esse profeta não estava a profetizar em nome de Deus, exatamente porque ele não era capaz de prever aquilo que ia acontecer. Ora, claro que Isaías era um profeta de Deus, claro que o que aconteceu, não sei exatamente porque ficámos sem imagem, ok? Obrigado. Então, claro que aconteceu aquilo que Isaías profetizou e nesta primeira leitura, nesta primeira camada, nós sabemos que tudo aconteceu de maneira como Isaías descreveu. Mas Isaías escreveu ainda para um tempo vindouro. Reparem que estamos, e agora estamos então neste esboço, Isaías escreveu para um tempo futuro, não só para o seu tempo presente, mas para um tempo futuro. E esse tempo futuro tem dois momentos. Um momento futuro daquilo que Isaías profetizou tem a ver com Jesus. E sabemos que tudo aquilo que Isaías profetizou em relação ao nascimento, em relação ao propósito da primeira vinda do Senhor Jesus, já se cumpriu. Isaías foi capaz até de avançar qual era a localidade onde viria a nascer Jesus. Profecia de Jesus. E tu, Belém, posto que pequena, em ti nascerá. Então, Isaías profetizou acerca do Senhor Jesus, da primeira vinda do Senhor Jesus, e tudo aquilo que profetizou Isaías acerca da primeira vinda de Jesus já se cumpriu. No entanto, também sabemos que algo da profecia de Jesus, de Isaías, ainda não se concretizou. E, portanto, vejam estes vários momentos, estas várias leituras, estas várias camadas da profecia de Isaías. Isto para vos apresentar o assunto da lição de hoje. E qual é o assunto da lição de hoje? É que Deus reina. Deus reina apesar das aparências. No entanto, nós hoje vamos falar muito de impérios, vamos falar de cidades, vamos falar de contextos históricos, mas gostava também que, para além desses contextos históricos, dessas cidades, desses impérios, nós pudéssemos aplicar a lição de hoje à nossa vida. Da seguinte forma, vou propor-vos o seguinte.
Eu sei que, e é apenas uma introdução, e é apenas para nós brincarmos um bocadinho com aquilo que vamos estudar hoje. O que é que já aceitaram como absolutamente definitivo na vossa vida, que depois viram que afinal era provisório? Ou seja, onde é que nós já depositámos confiança, pressupondo ou intuindo que algo na nossa vida era definitivo e que afinal foi provisório? Conseguem lembrar-se assim de alguma coisa que ao princípio parecia definitivo e afinal se revelou provisório? O emprego? Sim, o emprego. Mais? Eu pensava que ficava a viver em ABC e foi para Aveiro. Em Aveiro, local de residência, Sim. não é? Sim. Parecia definitivo e afinal mudou. Não é? Vê lá, Raquel, vê lá. Ainda terias nascido em Aveiro, não é? Afinal não. E ainda bem. Deus não falha. Ainda bem. Outras coisas que pareciam definitivas e afinal revelaram-se provisórias. Ninguém quer falar em namorados, não é? Ninguém quer. Não. A juventude. Olha a juventude, moça. É isso mesmo. A Olha juventude. uma face, a gente acha que aquilo não passa. Exatamente, parece que vamos ser sempre jovens, não é? E afinal caímos na realidade. Ora, muito bem, obviamente estamos se a brincar e a falar de coisas sérias, mas é disto que vamos falar hoje. E é isto que Isaías nos ajuda a perceber hoje, através do capítulo 23. Não nos esquecemos, e eu vou ser muito sucinto, muito telegráfico em relação a isto, mas por favor, quando abordarmos o livro de Isaías, não nos esqueçamos destas 4 lógicas que fazem parte intrínseca de tudo aquilo que Isaías diz. A primeira, a soberania incomparável de Deus. Nada se pode comparar ao nosso Deus. E nem sempre nós vivemos pensando nisto, nem sempre atuamos pensando nisto. Se atuarmos sempre, se pensarmos sempre, se a nossa lógica de vida for sempre esta, provavelmente perceberemos melhor algumas das coisas que estão a acontecer. Deus é incomparável, nada se pode comparar ao nosso Deus. Uma segunda lógica intrínseca a tudo que nós podemos encontrar no livro de Isaías é que nós somos o povo santo de Deus. Talvez também nem sempre vivamos percebendo isto. Vejamos o que isto significa. Nós somos o povo santo de Deus. Quando Isaías estava a falar sobretudo para o seu povo. Era o seu contexto. E então, Deus é o santo de Israel. Israel é o seu povo santo. Jerusalém é a cidade santa de Deus. Ora, nós já estamos no Novo Testamento. Então, o que é o povo santo de Deus? É a igreja. É a sua amada, a noiva de Cristo. Onde é que o devemos adorar? No nosso coração, em espírito e em verdade. E esta é a segunda lógica intrínseca a tudo o que lemos em Isaías. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus é o servo do Senhor. Tudo o que Isaías profetizava, tudo o que Isaías previa, cumpria-se no servo do Senhor. E quem é o servo do Senhor? Claramente, Jesus Cristo. Ele estabelecerá no futuro a justiça, a retidão e a paz, através do seu reino que se manifestará depois da sua segunda vinda. E finalmente, em quarto lugar, a quarta lógica intrínseca a tudo o que Isaías fala, o julgamento. Deus é um Deus, como temos considerado, Deus é um Deus que constantemente apela, estende a sua mão para receber todos aqueles que o querem aceitar. Nem que seja no último suspiro da sua vida. Jesus, Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus está constantemente com os braços estendidos para que todo aquele que se converta, efetivamente, seja recebido no reino dos céus. E, portanto, Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz muitas vezes, Deus é amor, Deus é amor. Nós temos um Deus de amor, um Deus que nos amou
primeiro. Mas também sabemos através da Bíblia que Deus é um Deus de justiça. E a justiça de Deus, para ser completa, só pode acontecer no sentido em que aqueles que, infelizmente, para nós e para Deus, não aceitaram em vida esta oferta de Deus, então esses serão julgados no sentido de condenados eternamente. Ou seja, viverão eternamente sem Deus. E, portanto, esta é a quarta lógica intrínseca quando estudamos o livro de Isaías. Ora, pensando nisto, vamos então pensar naquilo que parece aparentemente perpétuo, naquilo que parece imutável, naquilo que parece às vezes todo-poderoso, parece que não vai ser diferente e, afinal, chegamos à conclusão que provavelmente não é definitivo, porque nada é definitivo a não ser o nosso Deus. Permitam-me que vos apresente esta imagem. Nós hoje vamos falar um bocadinho de história, mas penso que vou tentar não ser abusado em relação a isso. É um tema que me é caro, obviamente, mas vou tentar não exagerar, porque é verdade que a história é importante para nos ajudar a perceber o contexto e o trajeto até aqui, mas neste caso é mais importante percebermos a lição que Isaías nos quer transmitir. Esta é uma gravura bastante antiga. Eu sei que temos aqui alguns irmãos que vêm de contextos diferentes. Brasil, São Tomé, Brasil, Estados Unidos e Portugal. E Caceira de Baixo, não é? De cima. Caceira de cima. Então, eu sei que vem de contextos diferentes, mas os meninos e as meninas, ou seja, nós todos que andámos na escola em Portugal, estudamos os povos que vieram até à Península Ibérica antes de nós sermos povo, antes de nós sermos nação, não é? Eu sei que, evidentemente, nos vossos países não são obrigados a estudar isso e, portanto, eu vou aqui agora falar sobretudo para aqueles que fizeram a escola em Portugal. Na escola em Portugal, quando nós falamos dos povos, e agora não quero, não se preocupem, se não se lembrarem não há problema, mas eu acho que nós nos vamos lembrar, é das primeiras coisas que aprendemos na escola. Eu até acho que nós aprendemos isto antes de começar a tentar escrever, não sei exatamente quando é que é dado. Mas uma das primeiras coisas que aprendemos na escola, quando estudamos a história de Portugal, é os povos que vieram até à Península Ibérica. Ainda se lembram de quais são estes povos? Os godos, os visigodos. E os visigodos é muito bons. E, exatamente, antes, quais são os primeiros povos que vêm? Fenícios. Até dizemos que foram, e dizemos assim, é uma espécie de uma lenga-lenga, que são 3 povos. Fenícios, ainda se lembram dos outros? Fenícios, gregos e cartagineses. Estão a ver? Afinal, claro que isto não é. É evidente que não vos ocupa. Claro que a história do Brasil é a história do Brasil, a história de São Tomé é a história de São Tomé, a história dos Estados Unidos é a história dos Estados Unidos. Não tem nada de saber a história de Portugal. Mas em Portugal nós estudamos isto. Os primeiros povos que vieram até à Península Ibérica, antes de Portugal, antes de qualquer coisa que se parecesse com Portugal, são os fenícios, os gregos e os cartagineses. Ora bem, provavelmente nunca nos lembramos em perceber o que era isto dos fenícios, dos gregos e dos cartagineses. De onde é que vem isto? Quem são os fenícios? Quem são os gregos? Quem são os cartagineses? Claro que, provavelmente, a nossa professora primária mostrou-nos lá uns mapas que nós já não nos lembramos deles. Não é? E por isso mesmo eu trouxe aqui isto repare, para vir os fenícios, gregos e cartagineses vieram como? Barco. Não é? Tem alguma ideia de quando é que podem ter vindo? Eu não quero embaraçar ninguém, não, mas estamos a brincar, não é? Estamos a brincar. Mas estamos a falar, e vou responder para não haver problema nenhum, quando falamos em fenícios, gregos e depois um bocadinho mais tarde os cartagineses, só para termos uma ideia. Muito antes, exatamente, muito bem. Estamos a falar de cerca de 700 e poucos anos antes de Cristo. Não é? Ou seja, século VIII antes de Cristo. Ora, agora vejam, para
para vermos de que é que estamos a falar em termos de tempo, estamos a falar de povos que andaram de barco nestas autênticas casquinhas de nós, não é? Quer dizer, isto são pequeníssimas embarcações. Agora vejam os trajetos que fizeram estes povos, que tiveram a ousadia, não é? Exatamente, tiveram a ousadia de sair para não vou dizer ao desconhecido completo, porque estes barcos não andavam em alto mar, nem andavam à beira da costa, não é? Portanto, era navegação costeira, mas ainda assim, só para terem uma ideia, este mapa mostra um bocadinho de onde é que eles vieram. Quem são os fenícios? Vêm exatamente dali, daquela zona, Tiro, Sidon, Biblos, é dali. Agora vejam o que é que estes barcos andaram, até chegar à Península Ibérica e, inclusivamente, ultrapassando aqui o Estreito de Gibraltar e tendo até a ousadia de entrar no Oceano Atlântico. Claro que nós aqui estamos no Mar Mediterrâneo, não é? É mais fácil. O Mar Mediterrâneo não tem a ondulação e não tem os ventos do Oceano Atlântico. Ainda assim, com estes barquinhos, os fenícios foram capazes de estabelecer rotas comerciais, ultrapassando o Estreito de Gibraltar e, portanto, entrando no Mar Mediterrâneo. Ora, vejam a capacidade técnica ao seu tempo, não é? A capacidade técnica, mas também outros tipos de conhecimentos que tornaram possível que um povo, neste caso os fenícios, 700 e tal anos antes de Cristo, tivessem a ousadia de estabelecer comércio com tantos povos que não conheciam. Há aqui também, já agora, é só uma pequena nota, há aqui uma questão de necessidade. A Fenícia é uma zona que não tem grandes condições para ter agricultura. São rochas escarpadas e depois o mar. E, portanto, não há grandes zonas de agricultura. Estes povos tinham alguns conhecimentos técnicos que lhes permitiam, por exemplo, desenvolver algumas indústrias, o fabrico de alguns produtos que depois vendiam exatamente para comprar produtos agrícolas que lhes faziam falta. E, portanto, estabeleceram uma espécie de um império comercial, não eram povos invasores, não tinham dinâmicas militares. O seu objetivo não era conquistar. Portanto, reparem que não temos ali nenhum império. Não estamos a falar de um povo que teve intenções imperiais. Não construiu um império no sentido físico. Construiu, sim, um império comercial. Ou seja, estabelecia relações comerciais com povos que podiam fornecer produtos para que pudessem comercializar. De tal maneira que nos dias de Isaías, portanto agora vamos novamente à Bíblia, nos dias de Isaías, Tiro e Sidon eram cidades que dominavam o mar Mediterrâneo, do ponto de vista comercial, do ponto de vista financeiro, e que pareciam absolutamente invencíveis. Pareciam cidades com um poderio inimaginável, e quem ousaria sequer colocar em causa o poder de Tiro e de Sidon, estas duas cidades fenícias. Ora, vamos agora para Isaías capítulo 23, está bem? Isaías capítulo 23. E gostava que pudéssemos ler para já os versículos 8 e 9. Então, vamos ler para já Isaías capítulo 23, versículos 8 e 9. Quem pode ler, por favor, em voz alta? E afinal, quem foi que trouxe tamanho desastre sobre Tiro, a cidade edificadora de impérios, a sede do comércio mundial? Foi o comandante dos exércitos celestiais quem o ordenou para destruir o vosso orgulho e se opor à altivez dos homens. Continua? Sim, versículo 9 também, não é? Já está? Já. Ok, obrigado. Quem designou contra Tiro? Reparem, como é que Isaías se refere a Tiro? Tiro, a cidade, não é? Como é que ele se refere à cidade de Tiro?
Era O meio do A sede do comércio mundial. Exatamente. O que é que se... Reparem, ao ponto de dizer distribuidora de coroas. O que é que isto quer dizer? Queria Distribuidora de dizer coroas. que ela tinha dado reis naquele. O seu poderio Era tanto. era tanto que permitia imiscuir-se nos países à volta. Ou seja, eram cidades tão importantes que pareciam cujos negociantes são os mais nobres da terra. Agora, reparem, Isaías está a dizer que assim, o que é que vai acontecer à cidade de Tiro e à cidade Foi de... destruída. Foi destruída, mas sabem, nesta altura, Isaías estava a profetizar. Ou seja, nós hoje sabemos que de facto Tiro foi destruída. Hoje sabemos isso. Mas quando Isaías escreveu, ele estava a falar para uma cidade que parecia absolutamente inexpugnável. Eu não sei se nós hoje temos, não sei, está aqui o nosso irmão Bogdan, que representa em parte aqui os Estados Unidos. Talvez hoje os Estados Unidos sejam esta potência, não é? De um poder imenso do ponto de vista militar, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro. Enfim, tivemos durante alguns anos a chamada Guerra Fria, não é? Tínhamos os Estados Unidos e a União Soviética. Hoje, talvez a China se apresente como uma segunda superpotência. Não estou a dizer que há uma profecia contra os Estados Unidos ou contra a China, não estou a dizer isso, não é? Mas já sabemos que, por exemplo, Portugal, no século XVI, foi esta superpotência. Nós, sobretudo entre 1500 e 1530, durante o reinado de Dom Manuel I, nós fomos a superpotência mundial. O rei português determinava o que se passava em alguns outros países da Europa e do mundo. Não é? Portanto, nós fomos essa superpotência. Depois de nós, a Espanha. A Espanha teve a ousadia de dar à frota naval o nome de Armada Invencível. E depois perdeu, não é? Mas Armada Invencível. Depois foram os holandeses, os franceses, os ingleses. O Império Inglês, à entrada do século XX, o Império Inglês dizia-se que era o Império onde o sol nunca se punha. Porque havia sempre uma parte no Império Britânico que tinha sol. Quando era noite num lado, era dia no outro. O Império Britânico era tão grande que o sol nunca se punha no Império Britânico. Depois outros impérios. O Império Chinês, em parte da sua história, parecia absolutamente inexpugnável. E todos estes impérios caíram no sentido de que perderam essa sua influência hegemónica no mundo. Ora, o que Isaías está a dizer de um conjunto de cidades que, na altura em que Isaías está a dizer, são cidades que parecem absolutamente inexpugnáveis. Ora, como é que nós podemos, através do exemplo de Isaías, que falou em Tiro e em Sidom, cidades que pareciam absolutamente todo-poderosas, como é que nós podemos então tirar para a nossa vida conhecimento que nos permita compreender melhor como Deus reina? Vamos ler Isaías capítulo 2. Vamos voltar um pouco atrás, está bem? Vamos ler Isaías capítulo 2. Neste caso, Isaías 2, versículos 2 até 4. Isaías capítulo 2, versículos 2 até 4. Quem pode ler, por favor, em voz alta? Isaías 2, 2 até 4. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foice. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Obrigado, Amaury.
claramente que esta passagem é uma passagem que nos aponta para o reino eterno de Deus. Ou seja, esta é uma passagem que nos aponta para um tempo que era futuro para Isaías, era futuro para o tempo de Jesus, mas é também futuro para nós hoje. Não podemos entender esta passagem sem perceber que Isaías está, obviamente, a falar do céu. Não é? Nos últimos dias, algumas traduções dizem haverá um tempo. De acordo com a informação que está na apresentação, e agora não temos tempo de considerar esta passagem, mas se quiserem comparar com Isaías capítulo 11, neste caso versículos 1 até 10, é mais uma passagem em Isaías, e por isso é muito interessante perceber que Isaías fala de determinados tempos, fala do seu tempo, fala do tempo de Jesus, mas fala também do céu, os novos céus e a nova terra. Um reino futuro e definitivo, esse sim, de Deus. Neste caso, Isaías capítulo 2 e Isaías capítulo 1, versículos 1 a 10, Isaías está a falar exatamente deste tempo futuro, que também é futuro para nós. É o céu, é a eternidade. É para lá que nós caminhamos. Mas, diz também várias vezes Isaías, que até chegarmos lá, haverá um tempo, mas até chegarmos lá, antes disso, e agora gostava que abríssemos a Isaías capítulo 13, antes disso é necessário perceber algumas coisas. E é necessário perceber, já agora, se quisermos ler só Isaías capítulo 13 e versículo 1, sentença contra. E é neste âmbito que hoje vamos sobretudo falar, então, como vos disse há pouco, de algumas cidades. Antes desse tempo, antes do futuro, é preciso que as nações no sentido dos povos, as pessoas percebam que é necessário converter-se ao verdadeiro Deus. E porquê? Porque vai haver um julgamento universal. E reparem, a ideia não é convertam-se por medo do julgamento. Não é isso. Convertam-se porque vale a pena viver com Deus. Muitas vezes a mensagem é apresentada com uma carga absolutamente de terror. Não é? O Senhor Deus julgará e condenará. Não há condenação para quem foi liberto através do Senhor Jesus. E, portanto, a nossa aceitação não é com medo do julgamento, é porque vale a pena viver com Deus. E é isso exatamente que Isaías nos ensina. Haverá um tempo em que a paz será definitiva, a paz será duradoura. Até lá é necessário que as pessoas percebam que, ainda que não pareça, ainda que alguns reinos, alguns impérios pareçam absolutamente inexpugnáveis, ainda assim Deus é soberano. E gostava de vos apresentar 4 ideias-chave que vão nortear, ou que estão a nortear a nossa lição de hoje, e daqui a pouco já vamos considerar então o capítulo 23, poderão pensar, então mas quando é que nós chegamos ao capítulo 23? Dentro de alguns segundos, está bem? Antes de chegarmos ao capítulo 23, vamos nos demorar um pouquinho só nestas 4 ideias absolutamente essenciais para percebermos todo o livro de Isaías, mas para percebermos então o capítulo 23. Primeiro, embora não seja algo natural no mundo, não é a lógica deste mundo, mas nós devemos perceber que o Senhor reina. Poderão pensar, mas então, se o Senhor reina, como é que é possível que Ele tenha permitido ditadores absolutamente insanos, infames, criaturas abjetas, que conseguiram, muitas delas através do voto popular, muitas delas através da forma como insidiosa como se apresentaram, e temos alguns casos recentes na história mundial. Neste momento, reparem, mais de metade da população mundial, muito mais de metade da população mundial, vive em regimes, debaixo de regimes que não são regimes democráticos.
E, portanto, não estamos a falar do tempo passado, estamos a falar hoje. Se nós fizéssemos um pequeno percurso pelos vários países deste mundo, constataríamos com bastante tristeza que a maior parte da população mundial não pode exprimir livremente a sua vontade. Não é? E, portanto, não estamos a falar de Isaías, estamos a falar de hoje. Estes ditadores, estas pessoas que estão à frente de muitos países, quantas vezes, amarfanhando a felicidade dos seus povos, pequenas hierarquias todo-poderosas em muitos países que ficam com a riqueza, que seria a riqueza a distribuir no seu povo, que se destinaria a criar efetivas, boas condições de vida para o seu povo. E, portanto, nós percebemos isto quando olhamos para o mundo que nos rodeia. Estes ditadores consideram-se absolutamente todo-poderosos, consideram-se absolutamente inexpugnáveis. E muitas vezes perguntamos assim, mas como é que Deus permite? O pecado faz parte do nosso mundo. E é por isso que continua a ser atual a mensagem de Isaías. Apesar destes reinos, apesar destes poderes, apesar destas pessoas parecerem absolutamente inexpugnáveis, o Senhor reina. E mais tarde ou mais cedo, o Senhor haverá de se mostrar todo-poderoso. Neste momento, a nossa mensagem deve ser uma mensagem de oração, de cuidado e de procurar que a justiça de Deus chegue através de nós. Gênesis capítulo 12 e versículo 3 é um dos versículos provavelmente mais conhecidos da palavra de Deus. Gênesis capítulo 12 e versículo 3, promessa que o Senhor Deus fez a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a aliança de Deus. Estes são os planos de Deus para as nações. E sabemos que Deus vai cumprir esta aliança. Eternamente, um dia, não sabemos quando, mas é a segunda ideia que está presente no capítulo 23. Terceira ideia. Esta aliança deve servir como aviso. Para quê? Para que nós possamos conhecer melhor Deus. E reparem, quanto melhor nós conhecemos Deus, maior é a nossa responsabilidade para com esse compromisso com Deus. Há uma tradução de uma das passagens da Bíblia mais moderna que diz qualquer coisa com Deus não se brinca. Uma tradução mais antiga diz de Deus não se zomba. Não é? É a mesma coisa. E muitas vezes nós atribuímos este zombar de Deus, este brincar com Deus, àquelas pessoas que ainda não têm Deus. Mas também é verdade que, por vezes, nós brincamos com Deus. Nós zombamos de Deus. Quando não entendemos que Ele tem um plano para a nossa vida. E quando achamos que aquilo que nós estamos a pensar ou aquilo que queremos fazer é mais importante, mesmo que Deus não concorde. Isto não é verdade. Finalmente, Isaías, capítulo 14, versículo 32. Antes de chegarmos ao capítulo 23, vamos então, novamente, agora para o livro de Isaías. E gostaria que lêssemos só a segunda parte de Isaías, capítulo 14 e versículo 32. Vamos ler. Isaías, capítulo 14, versículo 32, a segunda parte. Diz assim: que o Senhor fundou a Sião e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Quem são estes aflitos? São aqueles que estão a passar necessidades. A vida com Deus não é uma vida em que tudo corre sempre bem. Nós estamos sujeitos às contingências do mundo. Nós estamos sujeitos à doença. Reparem, estamos a passar por uma pandemia e temos conhecimento, evidentemente, que os crentes também ficam com Covid. Não é? Então, poderíamos pensar, Deus vai me livrar do Covid. Não, se não for essa a sua vontade, não livre do Covid. Estamos sujeitos
às contingências do mundo. Estamos sujeitos à pandemia. Estamos sujeitos a passar dificuldades. Seja através da doença, seja através de dificuldades financeiras, seja através de dificuldades de relacionamento com alguém. Enfim, estamos sujeitos ao pecado. E por isso, por vezes, estamos aflitos. E é disto que Isaías está a falar. Ainda assim, há uma mensagem de esperança. E é esta a mensagem que Isaías quer transmitir. Que o Senhor fundou Sião e que nela os aflitos do seu povo terão refúgio. E, portanto, esta é uma mensagem de absoluta confiança que, à sua maneira, de acordo com o seu tempo, nós vamos ver, então, este refúgio de Deus. Vamos, então, agora, e finalmente, para o capítulo 23 de Isaías. Então, Isaías, capítulo 23. E vamos, neste capítulo 23, começar por ler. Eu sei que são alguns versículos, mas gostava que um de vós, por favor, lesse dos versículos 8 até 12. Então, Isaías, capítulo 23, versículos 8 até 12. Quem pode ler, por favor? Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra, o Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo o ornamento e envelhecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais falarás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Obrigado, Caleb. Obrigado pela tua leitura. Uma das formas de nós estudarmos a Bíblia, neste caso, é percebermos quais são as referências geográficas que esta passagem que o Caleb leu nos dão. De que terras ou cidades ou espaços geográficos nós podemos encontrar aí nos versículos 8 até 12? Para todos participarmos. Vamos lá. De que cidades e espaços geográficos é que temos referência nessa passagem? Tiro. Sim. Sidon. Nilo, Nilo, exatamente. Tarsis, Tarsis. E Fenícia. Canaã. Canaã. Fenícia. Não é? Muito Quitim. bem. Sidon Sidon. Quitim, E Chipre, na tradução que o Caleb leu, está Quitim, Quintim. Quitim, Quintim é Chipre. Quitim. Ok? Agora, isto parece. Quem é que aqui não gostava muito da disciplina de geografia? Podem ser honestos. Toda a gente gostava? Não gosta muito? Não? Ok. Então vamos procurar tornar isto agradável. Está bem? Quando nós lemos apressadamente, talvez não fiquemos para percebermos de que é que Isaías está a falar. Reparem, nós estamos a falar, em primeiro lugar, estamos a falar, sobretudo, neste caso, de duas cidades. Estamos a falar de Tiro e de Sidon. Cidades que hoje a arqueologia demonstra que foram formadas cerca de 3.000 anos antes de Cristo. São cidades muito antigas. É das primeiras cidades de que há conhecimento de permanência de homens. Cidades muito antigas. Como vos disse, então, durante muitos anos, estas cidades de Tiro e de Sidon, e sobretudo a partir de 800 anos antes de Cristo, foram cidades que se lançaram ao mar, criando então um grande poder, um grande poderio. Eu fui procurar um mapa, e este mapa mostra então, é uma parte daquilo que já conhecemos, mas só para nós termos uma ideia de como as cidades de Tiro e de Sidon eram importantes. Tiro e Sidon não viviam só das viagens
a olhar para reparem, se quer, isto já agora é interessante, qual é que seria a principal riqueza que estas cidades tinham para se poder abalançar no comércio marítimo? Antes de mais, o que é que estas cidades precisavam ter? Económico. E antes disso, e para se lançarem, o que é que era preciso ter? Portos, mais. E antes Ter a disso? frota de navios, né? E a Frota de navios. madeira. Madeira, não é? Cada vez é mais certo na história de Portugal que muito antes dos descobrimentos, que começaram em 1415 com a conquista de Ceuta, não é? Muito antes dos descobrimentos, teve de haver um rei. Claro que personalizar estas coisas às vezes foi por causa deste que, às vezes não é só por uma pessoa, mas muito antes de 1415 foi preciso que em Portugal houvesse madeira para os navios. Exatamente. A expansão do Pinhal de Leiria, estamos a falar do rei Dom E Dinis. agora conseguimos destruir. E agora, em poucos segundos, foi tudo. Não é? Exatamente. Lá está, as tais coisas que parecem eternas e afinal, em poucos momentos desaparecem todas, não é? O grande Pinhal de Leiria, que foi de facto muito importante para a madeira utilizada nos navios dos descobrimentos, foi mandado plantar, se calhar não, mas pelo menos aumentar grandemente pelo rei Dom Dinis, muitos anos antes. Estamos a falar de 100 e muitos anos antes dos descobrimentos. Não é? Portanto, reparem, esta madeira, para termos uma ideia do que isto significa, vamos à Bíblia. Não vamos falar dos descobrimentos portugueses, não é? Mas vamos falar da madeira. 1 de Reis, capítulo 5, primeiro livro dos Reis, não primeira, mas primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículos 8 e 9, para verem como é interessante nós conhecermos toda a Bíblia e percebermos o que estamos a considerar. 1 dos Reis, capítulo 5, versículos 8 e 9. Diz assim, eu posso ler: enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo: ouvi o que mandaste fazer, farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano. Líbano. Estamos exatamente, então, nesta zona de Tiro. O Líbano não é mais É para cima, para nordeste de Israel. Não é? Exatamente. Estamos exatamente nesta zona. Vejam, então, não só, se repararmos, eu não quero maçar-vos com estes detalhes, mas se continuarem a ler 1 de Reis, verão que para a construção do templo, e é disso que estamos a falar da construção do primeiro templo de Jerusalém, portanto, o templo que Salomão mandou construir, do Líbano não vieram só as madeiras, vieram também os artesãos, os artífices, ou seja, aqueles que sabiam trabalhar com as madeiras, não é? E exatamente aqueles que sabiam trabalhar também na construção dos barcos. Portanto, é com este poderio e com esta matéria-prima, mas aqui não há só matéria-prima, há também o conhecimento técnico aos artesãos, os artífices, aqueles que sabiam construir, que foram importantes para a construção do Templo de Salomão. Agora reparem, sabem quantos anos é que foi a construção do Templo de Salomão em relação ao tempo em que Isaías está a pregar? Eu digo, não tenho de saber tudo de cor, obviamente, nem eu sei tudo de cor. Mas, e portanto ninguém sabe tudo de cor. Mas só para termos uma ideia, estamos a falar de cerca de 280 anos antes de Isaías. Ou seja, Tiro e Sidom, o Líbano, eram cidades afamadas por períodos longos de tempo, 300 anos antes do tempo em que Isaías está a profetizar. As madeiras do Líbano já foram para a construção do templo de Jerusalém. Ora, 300 anos, vejam, é um império que se prolonga no tempo. Tiro e Sidom parecem cidades absolutamente inexpugnáveis. Mas, afinal, Isaías, capítulo 23, está a falar da sua destruição. Isaías está a falar de algo que parece absolutamente inimaginável no seu tempo. Diz: quem formou este desígnio contra Tiro? E depois diz: a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes, cujos negociantes são os mais nobres da terra. Depois diz o versículo 10: percorre livremente
como o Nilo a tua terra. Este versículo 10 é muito interessante porque a seguir fala de uma outra cidade. Qual é a outra cidade? Versículo 10 de Isaías capítulo 23. Isaías capítulo 23 e versículo 10. Tarsis. Onde é que conhecemos esta cidade de Tarsis? É Paulo. Isso é Tarso. Isso é Tarso. Há outra referência bíblica, é verdade, é parecido, mas não é. Há outra passagem bíblica, quem é que disse? Jonas. Bingo. Muito bem. Isso mesmo. É isso mesmo. Porquê é que associamos a cidade de Tarsis a Jonas? Lembram-se quando ele recebeu a chamada de Deus para ir pregar para onde? Nínive. Não é? A capital da Babilónia. E afinal ele foi para onde? Sabem onde é que era Tarsis? Só depois. Era aqui perto de nós. Tarsis era a Península Ibérica. Exatamente. A sério. Agora vejam. Está ali. É parecido, não é? É parecido. Jonas recebeu a chamada para ir pregar para Nínive. Vejam, seta vermelho para o lado direito. E para onde é que ele foi? Ou queria ir? Para Tarsis. Para Tarsis é aqui na Península Ibérica. É ali, perto, entre Barcelona e pronto. É um pouco mais para cá, não é? Ali entre como é que se chama aquilo? Almeria e Barcelona. Portanto, ali na costa do Mediterrâneo. Seria por aqui a cidade de Tarsis. Agora vejam, isto mostra por onde andaram os fenícios. A cidade de Tarsis era uma colónia fenícia na Península Ibérica. E o que é que diz então o versículo 10? Diz, o Senhor percorre livremente como o Nilo. Portanto, há aqui uma linguagem poética. O Nilo, como sabemos, é um rio muito grande na sua extensão. Em termos de extensão, é o rio maior do mundo. Em termos de extensão. Já sei que o Amazonas é o rio com o maior caudal, não é? Isso, tudo certo. Mas em termos de extensão, é o rio Nilo. E, portanto, o rio Nilo simboliza um pouco a liberdade das águas. Assim como as águas do rio Nilo correm livremente, assim era os fenícios. Parecia que dominavam completamente todo o mundo de uma forma absolutamente livre. Mas, diz o versículo 11, mas ninguém se pode achar suficientemente poderoso ao ponto de achar que Deus não tem a sua mão na história. E gostava de vos deixar, então, duas ideias relativas a estes versículos que o Caleb acabou de ler. A primeira ideia forte que nós aprendemos nestes versículos: nada há mais importante. O único Senhor Deus Todo-Poderoso é o Senhor Deus. E as nações não são suficientemente poderosas para lutar contra Deus. Deus tem a sua mão na história. De uma maneira que, por vezes, não percebemos. De uma maneira que não entendemos. Mas esta é a verdade, a primeira verdade que nos é ensinada nestes versículos 8 até 12. E há uma segunda verdade. Parei muito tempo ao considerar isto que vos vou transmitir. Por vezes abdicamos de dar importância a uma característica de Deus. E é verdade que Deus é amor, mas é verdade também que Deus é justo. E reconhecer a justiça de Deus é tão importante como reconhecer todos os seus outros atributos. Talvez seja mais, desculpem usar esta expressão, talvez seja mais fofinho pensar num Deus que é um Deus amoroso. Talvez seja mais fofinho pensar num Deus que é um Deus que cuida de nós. Isso é tudo verdade. É verdade que Deus é amor. É verdade que Deus cuida de nós. É verdade que Deus tem um plano para a nossa vida. Tudo isso é verdade. Tudo isto são atributos de Deus. Mas também é verdade que Deus é justo. Está bem?
Então, não vamos deixar de reconhecer a justiça de Deus, porque, entre aspas, nos dá mais jeito de pensar nos outros atributos de Deus. Tudo isto é Deus, e Deus também é justiça. E isso nós aprendemos claramente entre os versículos 8 a 12. Vamos avançar rapidamente, estamos perto do fim. Versículos 13 e 14, ainda no livro de Isaías, capítulo 23. Então, quem pode ler, por favor, Isaías, capítulo 23, versículos 13 e 14, estamos muito perto do fim. Ok. Serão os babilônios e não os assírios quem entregará Tiro aos animais selvagens. Sitiá-la-ão, arrasarão os seus palácios, farão dela um montão de ruínas. Uivem navios que cruzam os oceanos, porque o vosso porto de origem foi destruído. Obrigado, Sara. Neste caso, então, Isaías agora vira a sua atenção para outro dos impérios que viria a tornar-se um império absolutamente parecia todo poderoso. Versículo 13, e para que não restem dúvidas, eu não sei se em todas as traduções aparece a referência à terra dos caldeus. Talvez em algumas outras traduções apareça a terra dos babilônios. Ok? Muito bem. Não há problema, estamos a falar exatamente da mesma região. E de que região é que estamos a falar? Estamos a falar então da Caldeia, que é a parte sul de toda a Babilónia. Não sei se lembram de estudar na escolaridade obrigatória esta região. Muitas vezes aparecia desenhada uma meia-lua, não é? Nos livros de história aparecia assim uma meia-lua e chama-se esta zona a zona do crescente fértil. Foi exatamente aqui que começou a civilização. Há até quem diga que o Jardim do Éden seria exatamente nesta região. Que região é esta? É a região, então, que normalmente se chama Mesopotâmia. Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra formada por duas outras. Mesos, que quer dizer meio, potamos, que quer dizer rio, em grego. Não é? Então, meio dos rios. É a zona no meio dos rios. E que dois rios é que estamos a falar? Estamos a falar exatamente do rio Tigre e o rio Eufrates. Aliás, há referências no Gênesis, quando estudamos Gênesis no início, há referência exatamente a que o Jardim do Éden seria, e está lá a referência a rios, e alguns dos rios são o rio Tigre e o rio Eufrates. Portanto, estamos a falar nas origens da civilização. À volta e para cima desta região, a certa altura desenvolveu-se um outro império, que parecia então um império absolutamente inexpugnável, que era o Império da Babilónia. Com Nabucodonosor, os babilónios inclusivamente chegaram a Jerusalém e destruíram o templo em 586. Mas reparem, Isaías está a falar em 730, 40 antes. Portanto, estamos a falar com um intervalo de mais de 200 anos entre aquilo que Isaías está a profetizar e aquilo que vai acontecer. E ele já fala que esta terra dos babilónios haverá de ser muito grande, mas depois vai sucumbir. E muito interessante, vejam o versículo 14. Agora está a falar da Babilónia e outra vez fala de quê? Navios de outra vez Tarsis. Portanto, vejam que mais uma vez a referência a que bem longe da área geográfica destes impérios há relações comerciais que provam a dinâmica destes impérios, que parecem então ser muito grandes, mas ao fim e ao cabo acontece tudo aquilo que acontece àquilo que é humano. Os impérios humanos vão e vêm, ou vêm e vão, como quisermos, mas só o reino de Deus é eterno. E nós temos na nossa própria história, a história de Portugal é claramente um bom exemplo de que um império que parecia a certa altura absolutamente inexpugnável, o rei Dom Manuel I até mandava embaixadas de Portugal pela Europa com elefantes. Não é? Na altura o elefante era um animal exótico, ninguém conhecia os elefantes, e o rei Dom Manuel I mandava embaixadas pelos vários reinos europeus
com elefantes, exatamente para mostrar a importância extrema, o império. Em 1492, o rei português e os reis chamados católicos de Espanha assinaram um tratado, o Tratado de Tordesilhas, não é? Em que se permitiram dividir o mundo em dois. Todas as terras a conquistar seriam de um lado para Portugal e do outro lado para a Espanha, que não existia ainda, não é? Mas para os reinos de Castela e Aragão. E, portanto, em 1492, eu disse 1494, 1492 é a chegada de Cristóvão Colombo às Américas, não é? Mas em 1494, então, os reis portugueses e espanhol dividem o mundo em dois e dizem mais. Ninguém pode mais navegar no Oceano Atlântico a não ser os barcos espanhóis e portugueses. Portanto, vejam o domínio mundial nesta altura. E carimbado pelo Papa. Portanto, que era familiar dos reis de Espanha, não é? Portanto, vejam, pareciam impérios inexpugnáveis. Vejam no que deu. Portanto, nada é inexpugnável. Versículos 15 a 18. E para terminar, Isaías capítulo 23, versículos 15 e 18. Não vamos ler tudo, mas mais uma vez, naquele dia será posta Tiro em esquecimento. Não há impérios definitivos. Não há construções humanas que possam ombrear com a vaidade, com a vontade de Deus. Esdras, e para terminarmos, gostava de vos deixar esta passagem, Esdras capítulo 1 e versículo 4. Então, esta passagem vamos ler, é a última que vamos considerar. Esdras capítulo 1 e versículo 4. Então, quem pode ler? Esdras capítulo 1 e versículo 4. Tudo aquilo que ficar atrás em algum lugar, entregar tudo, o homem de seu dar a esperança com prata, com ouro, com bens e com gás, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então, nós temos aqui aquilo que chegou a ser o Império de Ciro. Todas estas cores representam povos que o rei Ciro conquistou. E no tempo de Esdras, o rei Ciro considerou que o povo de Israel poderia voltar à sua terra. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Senhor transformou a vaidade e a opulência de Tiro em recursos a serem usados para a sua glória e bênção para o seu povo. Ou seja, aquilo que antes tinha sido vaidade, aquilo que antes tinha sido opulência, aquilo que antes tinha sido um desafio ao poder de Deus, acabou por ser usado mais tarde para a reconstrução do território do Senhor Deus. E, portanto, esta é a última ideia, a última consideração que vos deixo. Se lermos Isaías capítulo 23 e versículo 18, o ganho e o salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor. Deus transforma tudo. E muitas vezes Deus transforma aquilo que era impuro e indigno para o seu serviço. Temos muitos exemplos na história. Um dos exemplos que me lembrei quando estava a estudar esta lição foi exatamente com Voltaire. Uma boa parte da vida, não sabemos como foi o fim da vida de Voltaire em relação ao reconhecimento de Deus. Há algumas referências históricas que apontam para que Voltaire se terá convertido no seu leito de morte, mas uma boa parte da vida de Voltaire foi dedicada a lutar contra Deus, contra a Bíblia. Anos mais tarde, a casa onde Voltaire viveu foi exatamente a sede e a casa da Bíblia em França. E, portanto, Deus transforma. Deus transformou grandes homens dedicados ao tráfico de escravos em libertadores de escravos. Deus transforma. Nós não sabemos como Deus atua, mas sabemos que Deus tem a sua mão na história. E o que aprendemos com Isaías capítulo 23 é exatamente isto. Deus age, Deus tem a sua mão na história. E, portanto, aqui fica um último pensamento relacionado com a Escola Bíblica Dominical de hoje. Durante esta semana,
como é que eu vou honrar a Deus? Ou seja, como é que eu vou considerar de facto as coisas de Deus mais importantes do que aquilo que parece muito importante aos olhos humanos? Muito obrigado. Vamos passar para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus e, como é Natal, vamos cantar hoje alguns hinos de Natal e vamos considerar como podemos passar este Natal, o Natal de 2020, que é um Natal atípico, mas que ainda assim possa ser consagrado ao nascimento do Senhor Jesus. Damos os bons dias a todos aqueles que nos estão a ver também em casa, estão a acompanhar os nossos amigos. Eu queria que vocês pudessem ver a nossa plateia é essencialmente jovem e ficamos muito felizes pelos jovens que estão connosco. Maioritariamente são jovens, tirando eu e a Sara, que ainda fazemos parte do grupo dos jovens, portanto, acrescentando aos jovens que estão na nossa igreja, ainda estamos nós as duas, mas nós vamos então dar início ao culto, mas sem antes nós queremos deixar um abraço especial a uma pessoa que nos está a ver, que é a irmã Odete Costa, que foi operada, está a passar por grandes dificuldades, está em fase de recuperação e para ela o grande abraço da Igreja Batista da Figueira da Foz. Vamos então cantar, estamos numa época de Natal, estamos a passar pelo Advento, estamos quase a chegar ao dia em que festejamos o nascimento do nosso Redentor e é para ele que nós vamos cantar. Desculpem, houve aqui um contratempo. Bom, está a ser que eu estava errada. para nos orientar nesta música. Nós vamos pedir à Irmã Rosa que possa orar pelo culto que vai seguir, que possa orar pelos aqueles que estão em casa também a ouvir, por aqueles que começam a acompanhar a nossa igreja através do Facebook, para todos eles
que seja realmente um momento de gratidão e um momento de louvor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por esta oportunidade que tu nos concedes, de juntos podermos louvar, adorar o teu nome, de juntos também podermos estudar a tua palavra, Senhor, porque sabemos que ela alimenta as nossas almas e nos ajuda a compreender a tua vontade para a nossa vida, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque assim podemos livremente podermos entoar hinos de louvor e gratidão a ti e podermos também recordar o tempo em que tu um dia vieste a este mundo e nasceste como Senhor, como Salvador, com o único propósito, Senhor, de trazer a salvação para a humanidade. Graças te damos também, meu Senhor, assim por todos os que estão aqui presentes, por cada família aqui representada, nós te pedimos, e também por aqueles que nos estão a ouvir através das redes sociais, Senhor, tu abençoas rica e poderosamente e que a tua palavra venha assim a falar aos nossos corações e que ao sairmos, quando acabarmos de ouvir, que possamos sair mais cheios do teu Santo Espírito, mais fortalecidos na nossa fé em ti, mais prontos, Senhor, com as nossas vidas a fazer Deus sorrir. Nós pedimos a tua bênção e a tua direção para o resto do culto. E nós pedimos e te agradecemos tudo no nome bendito de Jesus. Amém. Eu vou pedir que o irmão possa ler Lucas, capítulo 1, versos 5 a 23. O irmão que nos possa dirigir nesta leitura, por favor. Lucas, capítulo 1, versos 5 a 23. Nos tempos em que Herodes era rei da Judeia, viveu um sacerdote judaico chamado Zacarias, o qual pertencia ao turno de Abias ao serviço do templo. Tal como ele próprio, também a sua mulher Isabel pertencia à tribo sacerdotal, sendo descendente de Arão. Zacarias e Isabel eram crentes, cuidadosos em observar todas as leis e preceitos de Deus. Sucedia que não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já eram muito velhos. Certo dia, encontrando-se Zacarias ocupado no seu cargo no templo, porque naquela semana era o turno dele que estava de serviço, como por sorteio entrar no santuário interior e queimar incenso diante do Senhor. Entretanto, grande multidão orava lá fora no pátio do templo, como sempre se fazia na altura do culto em que se queimava o incenso. Achava-se Zacarias no santuário, quando súbito apareceu um anjo de pé à direita do altar de incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo, mas o anjo disse-lhe: Não receies, Zacarias, porque vim dizer-te que Deus ouviu as tuas orações e que a tua mulher Isabel vai dar à luz um filho teu, ao qual porás o nome de João. O seu nascimento dar-vos-á grande prazer e contentamento, e muitos se alegrarão convosco, pois ele será grande diante do Senhor. Nunca deverá beber vinho ou bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. Convencerá muitos judeus a voltarem-se para o Senhor seu Deus. Será um homem forte de espírito e dotado de grande poder, tal como o profeta Elias, preparando o povo para receber o Deus do Senhor. Porá o coração dos pais de acordo com o dos filhos e mudará as mentes dos obedientes para que respeitem e obedeçam a Deus. Zacarias disse ao anjo: Como posso saber que isso vai acontecer? Já sou velho e também minha mulher é de idade bastante avançada. Então o anjo disse: Eu sou Gabriel. O meu lugar é na própria presença de Deus. Foi ele quem me mandou trazer-te esta boa notícia. Mas como não creste no que te disse, ficarás mudo e não poderás falar até que a criança nasça. E as minhas palavras irão cumprir-se no seu devido tempo. Entretanto, o povo esperava que Zacarias aparecesse e admirava-se por se demorar tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar, e perceberam pelos seus gestos que devia ter tido qualquer visão no templo. Zacarias ali ficou durante os dias que eles estavam de serviço e depois voltou para casa.
Nós temos algumas informações para dar e eu começo por anunciar que ainda temos algumas revistas da Escola Dominical. Há alguns irmãos que ainda não tenham e queiram ainda a revista, deverão falar com o irmão Fagundes ou com o irmão Luís. Também temos estes calendários que anualmente recebemos para que possamos oferecer aos nossos amigos, possamos ter em casa e diariamente possamos fazer a nossa leitura bíblica também. São os calendários da Boa Semente, que poderão também falar com o irmão Quim Fagundes. Nós continuamos com esta missão, que é fazer Deus sorrir. E esta missão passa por diversas atividades. Ontem estivemos no penúltimo estudo da vida com propósitos, na Igreja com propósitos. Vamos terminar para a semana e já estamos a pensar no futuro, o próximo livro que iremos estudar. Portanto, os irmãos que queiram estudar connosco o próximo livro poderão falar comigo ou com qualquer outro elemento que tenha e que pertença a este ministério de estudo. Também a Escola Dominical, o boletim continua a ser feito. O irmão Joaquim, à saída, irá distribuir o boletim que é especial esta semana, traz todas as lições e a mensagem que vai ser dita e proferida a seguir. Tem também motivos de oração, também tem mencionado os aniversários dos nossos irmãos, portanto, para que todos nós possamos estar em contacto uns com os outros. As histórias da Avó Madalena continuam a ser publicadas e continuam também a ser visionadas. Continuamos no nosso Facebook e pedimos também a vossa ajuda na divulgação da nossa Igreja através das redes sociais. Ela tem feito realmente, tem transformado a vida da Igreja, a dinâmica da Igreja. Também estamos no YouTube com todas as nossas lições, com todas as nossas pregações e poderão também entrar em contato connosco através do e-mail. Poderão receber a Escola Bíblica Dominical através do e-mail. O TEO enviará de forma gratuita, a Igreja enviará de forma gratuita para vós a Escola Dominical. Estamos num novo desafio e é este desafio que nós temos trabalhado ultimamente. Nós estamos a trabalhar no sentido de conseguir angariar este valor, 2.400 euros, para dotarmos a nossa Igreja de equipamento para que, com qualidade, a palavra de Deus possa ser honrada e possa viajar pelo mundo. E para isso nós estamos então neste desafio. A todos aqueles que queiram ajudar-nos, alguns dos nossos irmãos enviaram mensagens privadas através do WhatsApp, através do Facebook, através do Messenger, através do Instagram. Se quiserem participar, entrem em contacto connosco. Nós deixamos também o nosso IBAN para que possam fazer as nossas ofertas. Estamos na luta, estamos a tentar fazer também Deus sorrir com este ministério que colocamos nas nossas vidas. E sabemos que em conjunto iremos conseguir atingir este objetivo. Vamos cantar mais um hino e falar de como Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. E é isso que importa para este Natal. Não o Natal comercial, mas o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen.
Gostava que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no texto que me inspirou não só a escrever algumas notas para a reflexão do boletim esta semana, mas também para o conjunto de estudos, de reflexões que vos vou propor ao longo deste mês de Natal, ao longo deste mês de dezembro de 2020. Então, gostava que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Então, vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias no livro de Mateus e gostaria que um de vós, por favor, lesse Mateus, capítulo 1, versículos 20, 21, 22 e 23. Então, Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 23. Vamos acompanhar a leitura de um irmão ou irmã que nesta hora sinta o desejo de fazer em voz alta. Ele estava deitado em vigília, pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz um filho que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam, a Virgem ficará grávida, dará à luz um filho que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está comigo. Como reconhecer que Ele está conosco? Como reconhecer que Ele está comigo? Neste tão breve trecho das Escrituras, é-nos com José permitido perceber tanto acerca de Deus. Iniciamos assim hoje uma série de 4 reflexões acerca de como podemos reconhecer que Deus está com cada um de nós. Vivemos um mês de dezembro que começou diferente e não sabemos se terminará igual. Mas já todos percebemos que não vamos poder cultuar todos juntos fisicamente e celebrar como até aqui o nascimento do Salvador. Não nos esqueçamos assim do desafio. Levamos muito a sério o compromisso de ir ao encontro das necessidades de todos. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz leva muito a sério este compromisso. Há necessidades espirituais, há necessidades físicas, há necessidades emocionais, intelectuais e sociais. E queremos fazer tudo em nome de Jesus. Este Jesus que nasceu há 2000 anos atrás, fisicamente, em Belém. Queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas, proporcionando assim informação e oportunidade de assistência. Para isto é necessário habilitar a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz com equipamento, capacidade técnica, recursos humanos, infraestruturas próprias e condignas para a transmissão em streaming, como já o estamos a fazer. Queremos adquirir equipamento de vídeo, de transmissão, instalando-o em espaço dedicado, organizado exclusivamente para esse propósito dentro deste tempo. Formaremos também pessoal que possa manusear tecnicamente as ferramentas inerentes a esta transmissão e à produção de audiovisuais para o cumprimento da missão da Igreja. Fazer Deus sorrir. Faça parte deste projeto. Acreditamos que é possível que até ao fim deste mês nós tenhamos os recursos necessários para que, a partir do mês de janeiro, nós possamos ir ao encontro de mais pessoas. Tiago, capítulo 4 e versículo 8. Gostava que lêssemos a Epístola de Tiago. Está bem lá no fim do Novo Testamento. Epístola de Tiago, capítulo 4 e versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Permitam-me reforçar
a primeira parte deste versículo, versículo 8 do capítulo 4 da Epístola de Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Vamos voltar a Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava estas coisas, diz o versículo 20, Mateus capítulo 1, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas. Ora, nestes próximos 4 domingos, nós vamos considerar então como reconhecer que Deus está comigo, como reconhecer que Deus está conosco. Permitam-me que hoje, sobretudo, nós possamos refletir sobre a primeira ideia que está constante nesta passagem. E ela está no versículo 20. Apareceu a José, mas também aparece a nós. E o que é que este apareceu-lhe em relação a José nos sugere? Sugere-nos 3 coisas que vou procurar rapidamente considerar nesta manhã. Em primeiro lugar, sugere que Deus é um Deus de constante amor e cuidado conosco. Vamos refletir nisto. Deus é um Deus que reflete constante amor e cuidado conosco. E como é que nós podemos perceber isto? 1 João capítulo 4 e versículo 19. Não o Evangelho de João, mas a primeira carta do apóstolo João, a primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo 19. 1 João capítulo 4 e versículo 19. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a primeira garantia que podemos ter em relação ao constante amor e cuidado connosco é que Deus nos amou. E Ele amou-nos primeiro. E é por Ele nos ter amado primeiro que nós podemos amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não sou eu que estou a dizer. É a palavra de Deus, é o Senhor Deus através de João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas podemos reconhecer um segundo aspecto em relação ao constante amor e cuidado para connosco nas Escrituras. Ele está em Salmos. Gostava que pudéssemos abrir agora no Velho Testamento. Salmos capítulo 104, versículos 14 e 15. É um cântico. Salmos capítulo 104, versículos 14 e 15. Vou ler uma tradução talvez mais moderna do que aquela que tem. Diz assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Ou seja, Ele amou-nos primeiro, mas Ele conhece e zela por todas as criaturas. Ele conhece-me a mim. Ele conhece cada um de nós que está aqui presente. Mas não só conhece, Ele zela por nós. É Ele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver, mesmo quando as coisas não correm bem. Vamos voltar ao Novo Testamento. Vamos voltar ao Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5 e versículo 4. Certamente todos nós já lemos esta bem-aventurança, esta felicidade. Bem-aventurados, felizes, estejam tranquilos, quem os que choram. Nem sempre as coisas nos correm bem. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ou seja, como é que Deus revela o seu amor e cuidado constante para comigo? Como é que Deus revela o seu constante amor e cuidado conosco? Porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Porque Ele conhece e zela por todas as criaturas. Salmos 104. E porque Ele consola a nossa dor. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, disse o Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 20. Apareceu-lhe. Então, Deus revela o seu amor e constante cuidado conosco, mas Ele revela-se. Deus é um Deus que se revela. Como é que eu posso perceber? Como é que eu posso entender? Como é que eu posso viver
pensando que Deus está comigo, porque Ele se revela. Ele revela-se através da sua criação. Romanos capítulo 1, na primeira parte do versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20, a primeira parte. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Compreendidos por causa e por meio das coisas criadas. Deus revela-se. Ele quer conhecer, quer saber que eu o conheço. E Ele quer que eu reconheça que Ele está comigo através da forma como Ele se revela. Ele revela-se através da sua criação. Não é possível nós entendermos uma paisagem maravilhosa. Não é possível nós olharmos para o mar. Não é possível olharmos para uma floresta. Não é possível olharmos para uma cordilheira sem percebermos que ali está um desenhador. E esse desenhador é Deus. Mas Deus também se revela através da Escritura. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, como é que eu posso reconhecer que Deus está comigo? Em primeiro lugar, por causa do seu amor, por causa do seu cuidado constante comigo. Porque Ele me amou primeiro. Porque eu sei que Ele zela por mim. Porque Ele consola a minha dor. Mas eu posso reconhecer que Deus está comigo neste Natal porque Ele se revela a mim. Ele revela-se através da sua criação, mas Ele revela-se também através da sua palavra. Ele revela-se a cada dia na sua palavra, diz Paulo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E finalmente, como é que eu posso reconhecer que Deus está comigo? Porque Ele revela-se através da Escritura, mas com proveito. Não sei se sempre reconhecemos o que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 quer dizer para cada um de nós. E sabem, meus irmãos, em primeiro lugar, estou absolutamente certo que Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que cada um de vós seja feliz. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que a palavra de Deus é proveitosa para... A palavra de Deus não é só inspirada por Deus, é proveitosa para mim. Então, se eu tenho a palavra de Deus e se eu acredito que Deus quer que a sua palavra seja proveitosa, isso só pode ter um significado. Deus quer que eu seja feliz. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: a palavra de Deus é proveitosa para ensinar. A palavra de Deus é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer que Deus quer que o homem de Deus seja perfeito? Deus quer que o homem de Deus seja feliz. Então, Deus quer que eu seja feliz. É por isso que a sua palavra é proveitosa. Mas feliz, perguntarão, como é que eu posso ser feliz com dificuldades? A palavra de Deus também diz algo acerca disso. Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Romanos capítulo 3, capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Diz que não só isso, mas também nos gloriamos em quê? Quando tudo nos corre bem? Não. A palavra de Deus diz que nos devemos gloriar das tribulações. E porquê? A resposta está logo a seguir. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, Deus quer que eu seja feliz mesmo quando eu estou a passar tribulação. E porquê? Porque eu sei que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado, esperança. Porquê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus revelada, como vimos há pouco. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, Deus quer que eu seja feliz mesmo na tribulação. E porquê, finalmente?
Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 26. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 26. Ele quer que eu seja feliz, mesmo na tribulação, porque dou fruto. Então, diz Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor. Esta perfeição que vimos há pouco. Deus quer que a tribulação produza em nós a perfeição. Sabemos que não é uma perfeição completa. Sabemos que, de acordo com o que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que é que isso significa? Significa que nunca erramos? Significa que nunca pecamos? Significa que fazemos sempre aquilo que Deus quer? Ou que deixamos de fazer aquilo que Deus não quer? Infelizmente não. Mas significa que o fruto em nós deve ser o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 26. Vale a pena lermos com cuidado esta passagem. O fruto do Espírito tem de ser amor. O fruto do Espírito tem de ser alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Permitam-me que eu repita. O fruto do Espírito tem de ser amor, tem de ser alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Porquê? Porque os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E depois vejam como Paulo conclui brilhantemente este raciocínio. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ao longo deste mês, nós vamos, a partir de José, perceber o que Deus quer para cada um de nós. Nesta manhã, Emmanuel, Deus connosco, significa que devemos reconhecer que constantemente Ele está connosco. Deus está connosco. Emmanuel, Deus ama, Deus cuida, Deus revela-se através da palavra. Deus quer que eu seja cada vez mais como Cristo. Que assim seja. Acabamos de ouvir que Deus está connosco e Deus quer que sejamos felizes. Vamos cantar, mas antes de cantar vamos repetir o verso 22 de Gálatas capítulo 5, diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E o versículo 23 diz: contra estas coisas não há lei. E por isso nasceu o nosso Redentor. Amen.
oração e agradecemos a presença dos que estão connosco fisicamente, agradecemos também a presença dos que estão connosco virtualmente e pedimos que Deus possa realmente abençoar cada um de vós nas vossas casas e as vossas famílias. Vânia, vamos orar? Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, Pai, por mais um culto, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, cada dia colocar em prática aquilo que foi nos ensinado, Senhor. Principalmente, Senhor, nesses frutos do Espírito, que possamos sempre deixar, Senhor, eles falarem mais forte em nós. Abençoe, Senhor Deus, a cada pessoa que